meu coração tá fervendo aqui, junto com vocês, de visualizar isso aqui, de ver cada um de vocês aqui buscando essa transformação, buscando essa expansão. Por quê? Porque eu lembro de quando foi eu sentado aí com vocês. Há 4 anos atrás eu estava sentado num evento, Saia do Caixão, lá em Goiânia. E por incrível que pareça, eu era um cara tão escasso, não sentava na frente, eu sentei lá no último banco. No último do último banco, mas falei assim, eu vou lá pegar essa frequência, eu vou pegar essa ambiência. E o fato de ter isso com convicção dentro do meu coração e falar o seguinte, eu vou gerar essa transformação na minha vida, porque fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje, não tem como ter resultado diferente. E fazendo isso todos os dias, eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu começava a ouvir, tudo aquilo que eu começava a todos os dias aprender. E se você está aqui hoje, é porque você já está vivendo uma transformação. Se você está aqui hoje, é porque você está vivendo uma transformação e você fala o seguinte, eu quero mais. Então aproveita o ambiente. Aproveita essa frequência para que você não saia daqui com aquilo que você às vezes fala o seguinte, não, eu quero sair daqui destravado nisso, eu quero sair daqui porque eu estou travado nessa área da minha vida. Você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar. E como que eu te falo isso, né? Porque é vivência. Eu vivi isso todos os dias. E por mais que eu olhava e falava o seguinte, nossa, mas isso está muito distante. Vários de vocês às vezes olham e pensam o seguinte, esses caras estão em outro nível. Isso é um outro nível. Será que algum dia eu vou chegar? Deixa eu te falar. Você avança na velocidade que você obedece. Você avança na velocidade que você toma decisão. E é tão incrível isso, porque existem alguns passos que você começa a desenvolver. E por muitas vezes eu me vi bloqueado e travado. Por quê? Porque eu não sabia. As pessoas falam o seguinte, você precisa governar sobre todas as coisas. Já ouviu isso, sim ou não? Você precisa governar sobre todas as coisas. Eu falo, mas como que é isso? Como que é esse governo? Falar, governar sobre o corpo, a alma e o espírito. Eu olhava para isso e eu não tinha clareza. E ambientes como esse te trazem a clareza. Clareza daquilo que você não sabe ainda. Por exemplo, antes de conhecer o Pablo, quem aqui sabia o que era escassez? Não sabia. Quem aqui sabia o que era bloqueio emocional? Deixa eu te falar, quando você entende isso, você fala o seguinte, mas o que é isso? Eu comecei a tomar consciência. O primeiro passo para a mudança é gerar consciência. O primeiro passo para a mudança é você mudar e ter a consciência. O pessoal não está ouvindo aí, o pessoal do som. Fechou? Vai aumentar aí o som, gente. Obrigado pelo feedback, viu? Vai melhorar aí. E aí quando você entende isso, você olha e fala o seguinte, eu preciso tomar a consciência de várias coisas que eu nem sei que existem ainda. E você tem que tomar cuidado, porque nessa jornada de transformação, por várias vezes, você começa a olhar e falar o seguinte, mano, o que é esse negócio de escassez? O que é esse negócio, esse bloqueio de não merecimento, um bloqueio de autoimagem? Por que eu tenho isso? E você vai entender que são crenças de coisas que você viveu lá atrás e que te impedem de prosperar hoje. Nós falamos muito sobre esse lance de você prosperar em todas as áreas. E prosperar em todas as áreas não quer dizer só o financeiro, mas prosperar na família, prosperar nos negócios, prosperar financeiramente, prosperar no seu casamento, na criação dos filhos. Você precisa entender que você nasceu para prosperar em todas as áreas da sua vida. E se você nasceu para prosperar em todas as áreas da sua vida, eu nasci para governar. E se eu nasci para governar, vai ter algo dentro de mim, uma indignação, que vai falar o seguinte, eu não aceito viver como eu vivo hoje. Foi gerada uma indignação tão grande dentro de mim, de ter a consciência de tudo aquilo que eu poderia estar vivendo e eu não vivia, porque eu travava por conta de bloqueio. Eu falava o seguinte, eu vou dar um basta, eu vou mudar de rota. E é muito bom olhar para cada um de vocês e ver todos vocês aqui empenhados, querendo a mesma coisa e falando o seguinte, eu quero uma mudança. E o fato de você querer uma mudança, o fato de você querer e marchar para esse alvo, não tem como não chegar.
Entenda algo. Várias vezes a gente fica ansioso, falando assim: nossa, mas eu não estou vendo um resultado tão grande, eu não estou crescendo tanto como eu poderia, eu não estou vendo. Deixa eu te falar, melhore um pouco, melhore 1% todos os dias. Seja uma pessoa melhor do que você foi, 1% todos os dias. Seja uma pessoa que vai aprender algo novo todos os dias e ensinar outras pessoas. E aí você fala: mas como que eu vou fazer isso? Colocando tarefas específicas. A gente, por muitas vezes na nossa vida, a gente começa a procrastinar por, às vezes, falta de decisão. Eu estava antes de ontem, no resort, eu estava num resort com o Pablo, com o pessoal que estava lá. E aí, de repente, o nosso barbeiro foi lá cortar o cabelo. E aí, quando ele foi cortar o nosso cabelo, ele falou assim: ó, você está indo para os Estados Unidos de novo? Eu falei: tô. E eu já tinha comentado com ele no último corte de cabelo. Eu falei o seguinte: que dia que você vai tirar seu passaporte para tirar o visto e fazer? Ele falou assim: eu vou tirar agora. Eu falei: então toma uma decisão. Já peguei, eu passei o contato para ele de quem tirava, de quem fazia tudo para ele. Ele pegou e nesse dia, antes de ontem, eu falei para ele assim: ó, e o nosso próximo corte de cabelo vai ser nos Estados Unidos ou não? Aí ele virou e falou assim: putz, mano, eu não fiz meu passaporte ainda. Eu falei: mas como não? Como que você não fez o passaporte ainda? Se eu te passei o contato, você falou com a pessoa e não deu andamento. Ele falou: pois é, cara, eu não fiz. Eu falei: é isso que a gente faz na nossa vida. Se você deixar o seu cérebro no automático, você vai ver que você vai começar as coisas e não vai terminar. Você sempre vai colocar coisas para fazer e não vai dar continuidade. Você sempre vai ser uma pessoa que eu até quero fazer algo, eu sei que eu preciso fazer algo, mas na hora que eu vou tomar a decisão, eu vou lá e procrastino, eu me perco pelo caminho. Se você for uma pessoa que entender que o seu cérebro ele pode ser um patrocinador negativo ou um patrocinador positivo. Nésio, o que é isso, um patrocinador negativo ou positivo? Todas as vezes que você fala que vai fazer algo e não faz, o seu cérebro ele nem acredita em você mais. Então quando você fala o seguinte: eu vou bater o meu primeiro milhão, quem vai aí? Se o seu cérebro tiver como patrocinador negativo, ele vai agora converter essa energia e falar assim: ó, não vou dar conta. Tô te falando a realidade. Por que você fala isso? Porque foi assim comigo. Eu lembro que há 4 anos atrás eu tava sentado em um treinamento no MEDP. Eu tava no MEDP e o Pablo falou o seguinte: visualiza aí, quanto que você quer ter na conta? Visualiza aí, quantos filhos você quer ter? Visualiza a casa que você quer morar. Visualiza o carro que você quer ter. E eu lembro que nessa visualização eu visualizei tudo. E dentro dessa visualização, o valor que eu tinha visualizado era R$1 milhão. Sabe o que aconteceu? Eu abri o olho. Na hora que eu fui escrever, que ele falou: agora escreve. Na hora que eu fui escrever, meu cérebro falando assim: você é um idiota. Você é um idiota. Que dia que você vai conseguir um negócio desse? Eu olhei, a Jéssica do meu lado, ela me perguntou, falou assim: qual o valor que você colocou? Aí eu mostrei pra ela, ela começou a dar risada. Por quê? Porque não era uma realidade. Por quê? Porque o meu cérebro, ele era um patrocinador negativo. Eu falava que ia fazer as coisas e não fazia. Eu falava que ia fazer exercício e não fazia. Eu falava que ia fazer algo e não dava continuidade. E todas as vezes que você leva esse estilo de vida, o seu cérebro ele começa a te patrocinar negativamente. Ele começa a roubar a sua energia. Ele começa a jogar crenças em você que fala o seguinte: é impossível, você não consegue. Pra você ter uma noção, R$1 milhão pra mim era tanto dinheiro que eu falava o seguinte: o dia que eu ganhasse R$1 milhão na loteria, eu nunca mais precisava trabalhar. Era o meu pensamento. Alguém aqui já pensou isso, sim ou não? Não é possível, não. Vou fazer um compromisso com vocês. Levanta a mão direita aí, todo mundo. Levanta a mão direita e fala o seguinte: eu, fala seu nome, Nésio, me comprometo falar somente a verdade, nada além da verdade. Esse é um ambiente de transformação e eu vou levar a transformação. Por isso, nada além da verdade. Verdade, fizeram um compromisso. Agora eu vou perguntar de novo: quem já pensou isso, hein? Levanta a mão. Aí. Muito mais gente. E sabe por que eu te falo isso? Porque isso foi uma realidade
uma realidade tão forte na minha vida só porque o ambiente fez eu mudar a minha crença. Você precisa entender algo. Existe um nível de crença que você tem hoje, e existe um nível de decisão que você tem que ter. E às vezes, esse nível de crença, você tem a crença e você tem o medo. Quando eu tenho a crença mais alta do que o medo, eu consigo tomar a decisão mais fácil. Mas quando é invertido, quando eu tenho medo mais alto do que a minha crença, eu não consigo tomar a decisão. Por que você tem que estar em ambientes como esse, conectando com gente com uma frequência maior que você? Justamente para você mudar o seu nível de crença. E quando eu mudo o meu nível de crença, eu mudo os meus resultados. Quando eu mudo o meu nível de crença, ela vai cada vez mais ficando maior que o medo. E eu não tenho problema de tomar a decisão. Nésio, me explica de uma forma mais prática isso. Eu vou te explicar. Quando eu fui visualizar o carro, para você ter uma noção, eu visualizei um Camaro amarelo. Aí você me fala, mas por que você visualizou um Camaro? Por que você não visualizou uma Porsche, por exemplo? Eu falei, porque eu nunca tinha visto uma Porsche. Como que eu vou visualizar algo que eu nunca vi? Como que eu ia visualizar algo, querer algo que eu nem sabia o que era esse algo? Mas o dia que você frequenta novos ambientes, começa a acessar pessoas novas, frequências novas, não tem como não chegar no resultado. E sabe o que é o mais interessante? É que vendo isso, e eu me posicionei e falei o seguinte: a transformação de vida que eu tô tendo, o resultado que eu tô tendo, a pessoa que eu sou hoje, eu sei que eu posso chegar. Por mais que eu ainda não acredite, eu não tenho esse nível de crença, mas eu vou fazer as tarefas para me chegar até lá. E o que você precisa fazer? Você precisa sair daqui de hoje, desse dia de hoje, com tarefas para serem executadas. Você que está aí ao vivo, anota isso aí. Você precisa sair dessa live de hoje com tarefas para serem executadas. Para de ser só um espectador. Para de ser uma pessoa que vai olhar, vai achar um máximo, vai curtir, vai falar assim, ó, putz, isso é para mim. Mas não vai lá e não põe uma tarefa para gerar um resultado.